Olá pessoal, bem-vindo ao canal MMA Debate. Hoje uma live mais do que especial, né? Novamente estamos tendo a honra, pela terceira vez, de entrevistar um dos maiores nomes das artes marciais de todos os tempos, o grande mestre Murilo Bustamante, né? Um nome que o nome dele se confunde com a própria história do Vale Tudo MMA nos últimos anos no Brasil, né? Uma pessoa que colocou ali se colocou à prova, né? E por causa dessas situações ele conseguiu representar o jiu-jitsu da melhor maneira possível, sendo um dos principais alunos do emblemático e saudoso mestre Carson Gracie, um dos grandes nomes da história do Vale Tudo MMA, e depois como gestor de academia, que é um tema que a gente vai focar bastante aqui na live, conseguiu aí fazer da BTT vamos colocar assim, né, um produto, uma marca de sucesso no mundo inteiro. Sempre uma honra te receber aqui, mestre, você com toda a sua gentileza, a sua educação. Sempre quando eu vejo você, eu vejo assim, um exemplo daquele protótipo, assim, do estereótipo, assim, do artista marcial, né? Uma pessoa bem consciente, sempre muito tranquila, muito educada. Sempre uma honra te receber aqui, meu irmão. Obrigado, Grande Floresta. Um prazer estar aqui para falar mais uma vez aí sobre artes marciais. E que eu puder vir a somar aí junto a todo o público, sua audiência, aí será um prazer. Bacana, mestre. Fala com o pessoal, né, que a gente vai fazer uma live mais voltada também. Lógico, vamos fazer algumas perguntas da história do mestre Murilo na parte de jiu-jitsu, de MMA, mas mais focada na parte de gestão de academia, até porque é muito importante, é um tema que já é recorrente aqui do canal. Fiz uma live com o mestre Fábio Gurgel há pouco tempo atrás, onde a gente falou bastante sobre isso, e nada melhor também do que falar com outro grande nome, que também tem uma marca de grande sucesso, que tem aí... que é licenciada aí no mundo inteiro, que é a BTT. Então, mestre, vou fazer a primeira pergunta relacionada a uma coisa até muito interessante, né? Eu tive a honra de entrevistar o seu amigo também, o mestre Buchaú, há pouco tempo atrás, o grande mestre Libório, também seu amigo, e todos vocês têm uma coisa em comum, além do imenso talento no jiu-jitsu, que é essa parte da formação, né? Na parte de administração, de economia, enfim. Quando que você, né? E todo mundo sempre falava, pô, o Murilo sempre foi diferenciado até nisso, ele poderia ter seguido a carreira e ter sido um administrador de sucesso. Quando que você, na sua vida, decidiu que o jiu-jitsu seria aquilo que você ia levar para o resto da vida? E é lógico que dentro do jiu-jitsu, hoje em dia, você utiliza muito desse seu conhecimento para administrar a marca, para agregar valores. Mas quando que você decidiu que, mesmo você tendo formado na faculdade, o jiu-jitsu seria algo que você gostaria de levar? E se você teve algum preconceito ou alguma... Não seria nenhum preconceito, mas alguma dica ali de sua casa, dos seus pais, achando que você talvez pudesse estar cometendo um risco, enfim. Fala um pouco sobre isso. Na verdade, a minha história virando profissional de luta foi uma coisa meio acidental, né? Eu nunca planejei me tornar um lutador profissional ou um professor, e a coisa foi acontecendo meio que normalmente, né? Eu comecei a dar aulas de jiu-jitsu para pagar minha universidade, e aí, à medida que eu fui estudando, as competições, eu fui me formando na faixa preta, né? E as competições começaram a acontecer, e aí cada vez mais eu estava focado na luta. E o dia que eu me formei realmente para poder trabalhar como economista, eu já não queria mais, não conseguia mais largar a minha rotina das artes marciais no jiu-jitsu. Fiquei realmente muito envolvido, apaixonado, mas com certeza o curso superior me ajudou. Eu acho que todos que têm a oportunidade de fazer, independente se vai seguir carreira ou não, é muito proveitoso, né, em termos de desenvolvimento da pessoa no geral, culturalmente falando também. Mas não é extremamente necessário, né? O curso superior é uma coisa muito... pode ser muito proveitoso se você vai ser um professor de jiu-jitsu. Se eu soubesse que eu ia ser um professor de jiu-jitsu, talvez eu não tivesse feito economia, né? Tivesse feito educação física, que tem mais a ver. Na verdade, quando eu comecei a estudar, o meu foco era realmente mercado financeiro, como vários amigos meus já trabalhavam, meu irmão, tem um irmão também que trabalhou no mercado financeiro. Então, a coisa foi meio que acontecendo por acaso. Quando eu comecei
realmente realmente tomar o gosto e dar aulas e não conseguir largar o jiu-jitsu. Algumas pessoas falaram para mim, pô, você vai ser professor de jiu-jitsu, cara, isso aí não... E realmente era um mercado muito pequeno, né? Naquela época realmente era uma loucura, porque não tinha uma pessoa com uma condição de ter um emprego que pagasse melhor, que fosse melhor, era realmente um caso de amor, digamos assim, né? Aqueles casos de amor cego, que a pessoa se apaixona e a coisa acaba dando certo. Um conto, digamos assim, né? Porque na época que eu dava aula, realmente o mercado de academias, a quantidade de pessoas treinando era muito pequena, né? O Rio de Janeiro, na verdade, era a capital mundial do jiu-jitsu na época, e permaneceu assim por muitos anos, né? Até que a coisa foi explodindo, com a ajuda do MMA, né? Que ajudou a divulgar as artes marciais como um todo. E hoje em dia você vê academias de jiu-jitsu no mundo inteiro, em todos os países tem um jiu-jitsu, muitas vezes um brasileiro dando aula. Mestre, todo mundo que eu converso, seja da Carson ou de outras academias que tiveram a honra de conviver com você, sempre falam dessa característica sua, não no sentido negativo, enfim, mas no sentido até marcial mesmo, da coisa da tranquilidade, da sua frieza nos momentos de luta, aquela coisa da tranquilidade, ser uma pessoa que consegue absorver bem a pressão, enfim. Isso já é algo... Eu sei que é uma pergunta até difícil, porque a sua relação com as artes marciais começa bem desde de novinho, mas qual a característica que você acha que as artes marciais afloraram em você? No sentido que você lembra, pô, eu não era tão seguro assim, foi com a convivência com os grandes mestres, enfim, com os cascas grossas que ao longo da vida você conviveu, que te formou uma determinada característica aflorou em você, ou você sempre foi uma pessoa assim, mais, vamos dizer, fria, mais analítica, mais cerebral, assim, ou se não, qual outra característica que você enxerga que isso sim é devido ao seu envolvimento com a arte marcial? Não, cara, eu pratico desde garoto, né? Eu pratiquei judô na escola quando eu tinha uns 7 anos, mais ou menos. Depois, um pouquinho só, e depois eu entrei no jiu-jitsu de 10 para 11 anos, em 77, né? Minha inscrição é de 1977. Eu faço aniversário no meio do ano. Então, em 1977 eu fiz 11 anos, então 10 para 11 anos eu comecei ali no jiu-jitsu, mas meio que como hobby, né? E lógico que a jornada toda vai te dando sabedoria, vai te conscientizando de diversos benefícios que trazem, né? Mas a arte marcial realmente ajudou a formar meu caráter, né? Ajudou a formar meus valores, né? Lógico que a educação de família é muito importante, mas o tatame, né, a filosofia das artes marciais é muito importante, né? Você aprende ali a humildade, perseverança, disciplina, são tantas coisas boas que você tem ali, companheirismo, superação, né? Isso tudo realmente ajudou a me tornar uma pessoa, um garoto mais confiante, com uma disciplina melhor, né? Uma autoestima melhor, né? Eu venho de uma família onde tinha muitos conflitos. Meu pai e minha mãe se separaram, mas até eles se separarem era uma briga muito grande dentro de casa. Eu cresci nesse ambiente. Talvez isso tenha me ajudado, de alguma forma, a administrar tensões, né? Então, como eu cresci num ambiente assim, sob pressão já, na minha vida eu talvez tenha aprendido a reagir sob pressão, né? Então eu, na verdade, na academia eu sempre treinava, eu geralmente treinava bem, tinha alguns dias que você está meio cansado, você não está muito bem, lógico que você tem altos e baixos no treinamento, né? Eu não conheço ninguém que treina bem todo dia quando tem uma rotina de treinamento, uma rotina diária de treinamento, né? Você geralmente tem um dia que é melhor que o outro, você está mais descansado, está mais motivado, a cabeça está boa, né? E eu não era dessa maneira. Mas, comparativamente com meus dias de treino na academia, nas competições eu tinha uma performance muito boa. Minha margem de erro nas competições era bem
bem baixa para a competição, né? Eu realmente respondia muito bem sob pressão, nunca me abalei, né? É lógico que sempre tem aquele friozinho na barriga, você tem que administrar a adrenalina ali, mas na hora que eu tocava o sinal ali da coisa acontecer, eu conseguia estar muito ligado, estar muito presente, raciocinar claramente, né? Não deixar as emoções tomarem conta, né? Que é uma coisa muito importante para o atleta de competição. Não deixar raiva, medo, interferir, né? Às vezes você toma um soco na hora da luta e você quer devolver de qualquer maneira, em vez de melhorar, piora a tua situação. Então você tem sempre que, na tua cabeça, você está ali raciocinando segundo a segundo, passo a passo, tudo que você vai fazer naquele momento para não tomar uma decisão levado por sentimentos, né? O sentimento numa luta realmente só atrapalha. O importante é você estar bem treinado, com a cabeça tranquila, calma, para você poder pensar e ter a tua tomada de decisão com clareza. Mestre, até falar com o pessoal que a gente vai fazer algumas perguntas diferentes para não fazer aquelas perguntas clichês sempre, como que você começou no jiu-jitsu, os treinos na Carson, que aqui no canal mesmo você já tem 2 entrevistas com o mestre Murilo, só para você escrever aí, Murilo Bustamante, MMA Debate, que tem 2 entrevistas completas, longas, que ele fala toda a história dele, a entrada na Carson, a relação dele com o grande mestre Cássio, as lutas, enfim. Então a gente vai fazer tá fazendo uma live um pouco mais temática aqui, mas sempre o seu nome, quando a gente pensa no Carson, lembra do seu nome, do Libório, enfim, de tantos outros nomes da história. E quando a gente pensa em você, a gente pensa no Carson direto, mas outros nomes ao longo da história também ajudaram a formar o grande atleta que você foi de MMA, e um deles é o mestre Cláudio Coelho. E muita gente não sabe que o seu primeiro envolvimento, vamos dizer assim, com o boxe, a primeira vez que você treinou boxe, foi antes mesmo de você fazer sua primeira luta de Vale Tudo. Conta um pouco pra gente como que o boxe entrou na sua vida, e se eu estiver falando besteira, você me corrige, mestre, mas sempre quando eu vejo você falando de boxe, e quando a gente vê ali um treino seu de luva, mesmo que hoje em dia talvez seja mais um treino ali para manter a forma, mas na época que você treinava para o MMA, né, a gente via que o seu boxe era um boxe voltado para, no final das contas, você sempre buscava a luta levar a luta para o chão e terminar com o seu grande jiu-jitsu. Mas você, isso dito por várias pessoas strikers, você tinha uma postura e uma técnica muito boa em pé, né? Então, assim, você não tinha você realmente estudou ali o boxe, dava para ver que você tinha, vamos dizer assim, levava jeito, né? Você não foi aquele cara que usou o boxe só para distância e clinch, você conseguia boxear tranquilamente. Conta um pouco pra gente o que o boxe também tem, que sempre as perguntas para você sempre são relacionadas ao seu amor pelo jiu-jitsu, enfim. Mas o que o boxe tem também que te encantou desde o início? E fala um pouco sobre o mestre Cláudio e a importância dele também dentro da sua trajetória esportiva. O Claudinho é um amigo querido, né? Um irmão que a luta me deu aí, um cara que fez parte da minha história, fez e faz parte da minha história. Até hoje está dando treino na academia, na BTT, né? E eu participo do treino com a garotada mais nova, assim, mas eu digo que eu faço um bate-bola com eles, né? Um coletivozinho ali, nada de racha, nada de jogo-treino, uma coisa bem leve, bem brincadeira ali mesmo, assim, um sparringzinho bem saudável, né? Mas eu gosto de fazer, me apaixonei pelo boxe. O boxe é um esporte que é um treinamento árduo, né? Você ficar tomando soco, ninguém gosta de tomar soco, mas acontece. Mas quando você aprende, acontece no treinamento, né? Faz parte. Então, quando você aprende a boxear, você melhora muito a sua defesa e você consegue boxear e se divertir, né? O treino é muito gostoso, né? Nem sempre você vai tomar tanta pancada, você aprende a defender as pancadas. Então, eu fui tomando gosto com o treinamento, com a necessidade de melhorar como artista marcial para as lutas profissionais, eu fui tomando gosto e fui cada vez mais aprendendo, né? E comecei novo, com mais ou menos uns 18 anos, 18, 19 anos, ali a galera do Carson já treinava na academia, que o Claudinho era o Edson, que era o professor do Claudinho, o Tortinho, antes da fundação da Nobre Arte, Fernando Hugo. Então, uma galera que começou junto fazendo esse trabalho na Zona Sul, né? Acho que não tinham muitas academias de boxe no Rio, tinha o Santa Rosa, que era no centro,
E eu não me lembro de nenhuma outra assim que eu conhecesse. E a galera do Carson já ia lá treinar, coisa e tal, e eu fui indo junto, machucava o joelho às vezes, aí eu parava de treinar jiu-jitsu, ficava treinando boxe. Mas muito, assim, amadoristicamente, muito, assim, uma coisa bem superficial, assim, aulinha de boxe técnico, fazia um sparringzinho, mas bem de leve com os professores. Mas isso foi me dando uma noção, e quando chegou em 1991, que foi aquele desafio contra a luta livre, eu realmente tive que treinar de verdade, e aí eu já tinha uma base passada, que rapidamente eu consegui me adaptar aos treinamentos, e depois de 91, a minha carreira foi realmente acontecendo como profissional de luta, de vale tudo, posteriormente de MMA, e eu fui tendo que treinar tudo, né? Todas as partes da luta, e a parte em pé eu fui desenvolvendo no boxe, né? Muita gente fazia Muay Thai, muita gente fazia boxe, mas naquela época tinha a rivalidade da luta livre contra o jiu-jitsu, e por algum acaso a galera da luta livre era ligada ao pessoal do boxe tailandês na época, né? Não se chamava nem de Muay Thai, era boxe tailandês, e a gente do jiu-jitsu se ligou ao boxe, então ficou uma divisão, luta livre mais boxe tailandês e jiu-jitsu mais boxe, né? Então a gente treinava, alguns ainda treinavam boxe tailandês assim, mas no geral era meio que uma rivalidade naquela época. E aí, depois de 91, como eu falei, a coisa foi acontecendo, lutei alguns eventos antes do UFC, depois fui para o UFC, depois fui para o Pride, e cada vez mais fui me sentindo mais à vontade em pé, tanto é que, por curiosidade, o título mundial no UFC veio através de um knockdown, que depois eu consegui reverter para um nocaute ali, né? TKO, que chama Technical Knockout, né? Uma coisa assim. Você bate, o juiz interrompe. Exatamente. Mestre, você acabou de falar do Carson. Como eu falei, vamos fazer perguntas diferentes daquelas clichês que você sempre responde, mas uma coisa que é unânime, né? Pelo menos os grandes nomes que eu entrevistei da Carson, eu tive a chance de entrevistar mais de 25 nomes de várias gerações, e principalmente o pessoal da sua geração para frente, fala que o Carson, lógico, tinha aquele olhar clínico dele, que muitas vezes ele nem precisava de estar ali tão perto, ele olhava e falava, bichão, tira essa mão daí, esse joelho está no lugar errado, ou seja, ele não precisava de ficar ali tão próximo, ele só olhava, ele já conseguia com o olhar dele ver algumas situações. Então isso era ele no jiu-jitsu, pelo que eu apurei de todos. Agora, nesse evento de 91, todo mundo fala que o Carson, de fato, foi o grande diferencial, além do, lógico, o talento que ele tinha, tanto ali você e tantos outros nomes, o Gurgel, todo mundo que representou o lado do jiu-jitsu, né, que foram as vitórias, mas para o evento, tirando esse lado do Carson, que muitas vezes ele só olhava uma posição de jiu-jitsu, já sabia o que estava certo, estava errado, mas sem precisar de fazer a posição com você, de mostrar assim. No evento de 91, a relação dele de treino foi mais próxima. Por exemplo, ele chegava, Murilo, vem cá, é assim que tem que ser. A parte dele de treinador para o evento de 91, de jiu-jitsu versus vale tudo, foi mais próxima do que a dele no jiu-jitsu puro? Foi muito próximo. Eu digo até que no jiu-jitsu também ele botava muito a mão, assim, ele mais velho, assim, não ficava tanto no tatame, mas ele chegava, ele fazia as posições, né? Assim, botava a mão nos alunos, mas muitas vezes era isso mesmo, ele estava vendo o treino ali, ele para o treino, faz isso, faz assim, faz assado, repete a posição, pronto, pode continuar. E aquilo ali você incorporava de uma maneira que na prática que você não esquecia mais, né? E no MMA também, na época não era nem MMA, era Vale Tudo, né? No Vale Tudo foi um treino muito direcionado, com certeza o Carson era o cara que mais conhecia Vale Tudo na época, né? Não tinha outro, né? O cara que subiu no ringue tantas vezes, pegou paradas duríssimas, no meu modo de ver, não tinha outro nome melhor, e não tem outro nome melhor de todos os tempos, para mim é o Carson. E fez um treinamento muito bem direcionado,
né? A gente, na verdade, a gente já treinava sem kimono lá, a gente já fazia taparia, mas para 91, para essa luta, ele fez um treinamento realmente muito bem direcionado, muito bem dividido, né? Parte em pé, bloqueio, parte de chão, e todo mundo acabou muito bem treinado, né? Demorou muito a luta para sair, e dentro dessa demora muitas coisas aconteceram, lesões aconteceram, a Mauri não pôde participar, Marcelo Bering não pôde participar, mas esse tempo longo também foi bom, porque realmente o treinamento foi muito bem feito, né? Tiveram algumas lesões, eu acho que eu me machuquei também, alguma coisa assim, mas nada muito grave. Consegui fazer o treinamento assim do começo ao fim praticamente inteiro. E eram treinos diários, assim, às vezes é um treino até mais leve, mais técnico, mas sempre treinos importantes, né? Essa fase foi uma fase de, de estudo de uma disciplina que a gente conhecia, mas não tão bem, né? A gente realmente entrou de cabeça nas técnicas do Vale Tudo, né? Fazendo treinamentos reais, com atletas de outra disciplina, karatê, boxe. Então a gente tinha alguns dias assim de desafios reais com pessoas que não eram da academia, né? Pessoas de fora que iam treinar. E o índice foi muito bom no treinamento, né? Tanto é que você vê que as lutas, a equipe do jiu-jitsu, todos lutaram muito bem, mas a presença do Carson como treinador foi realmente um grande diferencial para a gente. Essa pergunta que eu vou fazer agora é a última relacionada, é uma pergunta até diferente, mas relacionada ao Mestre Carson também. É a pergunta feita pelo Luiz Segundo, ele é dono da página no Instagram, Origens do Jiu-Jitsu, o pessoal siga lá, várias fotos ali antigas, quem gosta da história do Jiu-Jitsu, siga ali, @Origens do Jiu-Jitsu. Ele perguntou, fez essa pergunta para o Carlão também, para o Mestre Carlão, e o Carlão concordou com ele. E você, com toda a sua expertise dentro do mundo da luta, você concorda que hoje em dia a gente não vê, e você foi o grande exemplo disso, você e o Carlão, né? O Carlão naquela famosa luta dele contra o Kevin Randleman, e você por N situações, né? Tanto era dificílimo você fazendo guarda, alguém te acertar, né? Um ground and pound, assim, praticamente o seu rosto dava para você sair para uma festa depois de que ninguém conseguia te acertar, era aquela guarda, e era uma guarda, assim, agressiva, né? Era uma guarda agressiva que a gente não vê hoje em dia. Você concorda com isso, que a gente não, vamos chamar essa guarda, no geral, de a guarda Carson voltada ao Vale Tudo da época. Então, a Carson, porque vários dos grandes nomes dele utilizavam esse tipo de guarda, que eram pessoas muito bons de guarda como você, que dificilmente alguém ali podia ser um Coleman, um Handler, alguém assim com aquela pujança física, mas dificilmente a pessoa conseguia acertar vocês num soco, e vocês, era mais fácil vocês por baixo acertarem mais eles com golpes. O que você acha que falta? Você concorda que hoje em dia a gente não vê esse tipo de guarda dentro do MMA? É verdade, você não vê muito, eu acho que é o estilo, né? Hoje em dia você nota muito que todo mundo quer levantar, né? Todo mundo quer levantar de qualquer maneira, ninguém quer ficar por baixo. E talvez seja uma ideia de quem está por cima está vencendo a luta, né? A guarda bem feita, ela é muito perigosa para o adversário, se você souber fazer a guarda, né? Eu realmente aprendi o caminho com o Carson, né? Fiquei muito tempo treinando Vale Tudo, nesse treinamento de 91. Continuei lutando de kimono, a partir da faixa preta eu comecei a estudar mais a guarda no geral, tanto de kimono quanto sem kimono. E fiz um estudo assim muito grande, né? Quando eu entrei no UFC, Pride, etc., eu fazia um estudo muito grande. Tinha dia que eu treinava 20 minutos no meio, com adversários revezando, me batendo. Então, isso foi se tornando para mim uma coisa comum e que eu ficava bem tranquilo, bem relaxado ali com a minha técnica e conseguindo, lógico que vira e mexe você tomava um soco, um tapa, alguma coisa, né? Acontece no treino, mas
no geral, a minha margem de erro foi ficando cada vez menor, né? E a confiança por baixo era muito grande. Então, quando eu caía por baixo, eu já estava sendo agressivo, né? A gente tinha na cabeça o seguinte: eu primeiro, abrir um espaço, eu primeiro, eu ataco primeiro, eu bato primeiro, nunca dou tempo para o meu adversário reagir. Quando ele tem chance, eu tenho que ir antes dele para não deixar ele tomar o ritmo da luta. Então, quando você está por baixo, botando pressão, e você está tomando a iniciativa da luta, dificulta para o seu adversário de cima conseguir te agredir, né? O pessoal hoje em dia faz muito guarda fechada, no geral, e não vejo realmente esse tipo de guarda, muito pouco. Quem fazia era o Demian, né, que eu me lembro. O Charles do Bronx hoje em dia faz uma guarda um pouquinho diferente, mas faz uma guarda muito eficiente, né? Hoje, para mim, tirando o Demian, que já se aposentou, né, para mim, hoje o melhor representante do jiu-jitsu hoje é o Charles. É isso, realmente você não vê muito, não, você tem razão. O rapaz que falou isso tem toda a razão. Você não vê muito mais essa guarda aberta, agressiva e o pessoal fazendo, acho, muita gente preocupada em levantar, sair de baixo. Eu tenho que dar o. Eu podia falar que a pergunta era minha, né, mas essa pergunta é chama Luiz II, do @Origens do Jiu-Jitsu, mas realmente uma pergunta bem pertinente mesmo. Bem Bom que você concorda, mestre. Sim, Mestre, concordo plenamente. Fazer a última pergunta antes da gente entrar na parte de gestão de carreiras, enfim, gestão de carreira, plano de negócios, né, da Brasília Top Team, enfim, a parte de negócios mesmo. Eu tive a honra de entrevistar o Marcelo Tetel, né, que você conhece bastante, umas 3 semanas, e eu fiz uma pergunta para ele sobre qual que é o lutador que ficava mais ansioso antes na véspera de luta, e o que ficava mais relax, vamos colocar assim. E num dos momentos, se eu não me engano, foi no Pride, em que ele era o seu agente, enfim, ele disse que em determinado momento ele foi acordar você de manhã, alguma coisa assim, que você estava fazendo todo um exercício espiritual, como yoga, se eu não me engano, assim, e que você falou que ele eu gosto de ficar esse tempo aqui e tal, que ele, primeira vez assim que ele viu, né, aí ele entendeu que era aquele momento de manhã que você gostava de ficar em paz com você mesmo, aquela coisa espiritual, mas depois você chamou ele e falou assim: Tetel, abre o cofre ali, a senha do cofre é essa e tem uma folha, e se acontecer algum problema, você entrega essa folha para minha mãe, que era alguma carta que você estava de despedida, alguma coisa assim, caso acontecesse alguma coisa negativa durante a luta. E aí ele falou exatamente que a pergunta dele, o Murilo, né, além da genialidade dele, foi a pessoa emocionalmente mais preparada para uma luta, né? Ele realmente entrava ali com uma cabeça, vamos supor, a mente blindada, sabendo o que poderia acontecer, uma pessoa mentalmente forte. Por isso que no início eu falei daquela frieza no sentido das artes marciais, enfim. Conta um pouco pra gente como é que era lidar com essa ansiedade, que ao mesmo tempo que você era muito calmo, pelo menos a gente vendo aqui, que ninguém sabe como é que estava dentro da sua cabeça, né? Mas a gente sempre viu essa postura sua. Mas como que era isso para você? Ao mesmo tempo você conseguia saber que você estava indo ali para um duelo que poderia, na pior das situações, acontecer algo fatal, enfim, de você ter tempo de escrever essa carta para sua mãe, para você ter essa frieza. Como que era lidar com todas essas situações dentro da sua cabeça? Eu realmente me preparava para uma arena de guerra, né? Assim, uma batalha de vida ou morte ali, lógico que levando tudo ao pé da letra, ali, ao pé das regras, digamos assim, né? Nada desleal, mas eu preparava o meu espírito ali para aquele dia, qualquer coisa poderia acontecer, eu poderia sair vitorioso ou não. E isso aí realmente me deixava tranquilo para passar pelas dificuldades, porque você prepara já o teu espírito para o pior que possa acontecer, e se começar, você não apavora em nenhum momento, você está no pior sufoco possível na luta e você está o tempo todo ali, a cabeça está trabalhando, né? Uma coisa que eu fazia, até que o Tetel falou, citou aí, eu fazia muito yoga, muita parte mental, de meditação. No dia da luta, de manhã, eu fazia muito.
Gostava de ficar sozinho, eu tinha meu quarto, eu não gostava de bagunça, a galera toda ficava no outro quarto, eles saíam, faziam bagunça, eu ficava no hotel sozinho às vezes, entendeu? Gostava realmente de estar sozinho comigo, porque quando eu entrasse no ringue era só eu, não vai ter ninguém ali te fazendo companhia, te dando a mão, te ajudando. Você, Deus e teu adversário ali, o juiz. Então, eu gostava realmente já de começar a viver isso, se mentalizar isso desde que eu pisava no hotel, né? Eu já entrava no meu quarto, fazia yoga todo dia, gostava de ficar sozinho, já preparava minha mente que aquele dia poderia ser o último dia, né? E aquilo ali realmente me dava uma força muito grande, porque você vai colocando de lado todos os medos que você tem, né? Se pior acontecer, você está preparado para aquilo, já preparou a tua mente e teu espírito, né? Então, isso me fortalecia muito, né? Você já saber que você se preparou fazendo o dever de casa, dentro da academia, a parte técnica toda, e você preparou a sua mente. Então você consegue um equilíbrio, né, de corpo e mente ali para o mesmo objetivo, né? Você está plenamente preparado, não há nada que possa acontecer que vai te surpreender. E você contou desse caso, eu fiquei lembrando que semana passada eu tive a honra de entrevistar outro grande amigo seu, o Cal Monteiro, e aí ele contou um episódio, né, que ele até disse, desse dia eu perturbei muito o Murilo a ponto de que ele ficou lá, e você estava no quarto, e ele entrou, ficou lá um pouco, aí ele ia lá, ligava a televisão, abaixava, aumentava, até que você teve que falar, Cal, tá difícil, porque você precisava desse seu tempo, e ele entendeu, falou que ele estava perturbando mesmo. Foi o seguinte, o Cal foi para um evento que eu ia lutar, e ele estava sem no quarto para ficar. O Cal é amigo meu, meu irmão que a vida me deu, um querido, toda a família dele, Sérgio, todo mundo. E ele estava sem lugar para ficar, e, vou ficar no meu quarto. Mas, vai ficar no meu quarto, fica quieto, que eu gosto de paz. E o Cal, ele é um cara extremamente agitado, né? Naturalmente, ele é um cara muito agitado. E eu já sabia, eu falei, até que na véspera da luta, assim, 2 dias para luta, eu falei, Cal, chega, se adianta, vai para outro quarto, porque não vai dar. Né? Porque realmente eu gosto de ficar, cara, sozinho. Eu gostava, né, de ficar realmente sozinho, preparando a mente, fazendo yoga em paz, lia um livro, né? E o pessoal que estava no staff ia passear, fazer, né, passeios no Japão ou na cidade que a gente tivesse, aproveitar lá, se divertir. E isso não me incomodava em nada. Eles tinham só que estar pronto ali para a hora do treinamento. A hora do treinamento é tal hora, todo mundo aqui. A gente ia treinar, se encontrava. Mas quando eu estava no quarto sozinho, eu gostava de paz. E aí o Cal lá dentro era aquilo, né, cara? O cara agitado, o tempo todo. E véspera de luta, para mim, isso era a morte, cara. Eu queria era a tranquilidade. Aí eu fui obrigado a colocá-lo para fora lá. 1 ou 2 dias antes da luta, convidado a se retirar. Ele é ligado no 220, né? Figuraça mesmo, uma grande pessoa. Foi uma live bem interessante. Agora vamos começar a falar sobre a parte de gestão de negócio, enfim. Mestre, antigamente, muita gente, né, se a gente pensar, outros grandes mestres até do passado, em que o foco deles era literalmente ele formar cascas grossas, só a parte de competição. Hoje em dia não existe mais, ou competição, ou mesmo pessoas que não competiam, mas que eram... A visão dele era só a visão do jiu-jitsu como arte marcial, ensinar técnicas, enfim. Hoje em dia, esse tipo de pessoa que só tem essa visão está fadada ao fracasso, né? Por exemplo, se ele for montar uma academia. Hoje a pessoa, além de, lógico, formar bons alunos, ou pessoas que só querem fazer o jiu-jitsu ou para emagrecer, ou para se sentir bem, outros para serem competidores, enfim. Mas, além disso, a pessoa tem que ter uma parte também de analisar o negócio como um todo, estudar outras áreas também. Se não for isso, hoje dificilmente a pessoa vai ter sucesso tendo uma academia. Você concorda com isso? Hoje em dia evoluiu muito, né? A parte de metodologia, de aulas, né? Antigamente era a seleção natural, né, cara? Ela chegava na academia, aprendia meia dúzia de técnicas e ia rolar. Quer dizer, o cara que já estava na academia, que já tinha passado esse processo e aguentado,
Quando chegava o outro atleta mais novo que ele, era a vítima que ele precisava. Ele vai bater sem pena nesse cara, porque ele já tomou a dele antes. Então, era aquilo. A academia, pô, tal, só tem casca grossa. Não é que só tem a casca grossa, só ficam os casca grossa, porque se o cara não for casca grossa, ele não vai aguentar o processo, né? O cara vai embora. E eu acho que hoje em dia todos se conscientizaram, né? Todos os professores, todas as grandes marcas e academias, né? Associações de luta, entenderam que o jiu-jitsu é um esporte que não necessariamente o cara precisa treinar em ritmo de competição, né? Ele pode ter aquilo como lazer, ele pode ir trabalhar, pode ser um médico, pode ser acima do peso, pode ser alto, baixo, magro, gordo, entendeu? E conseguir se divertir, novo, velho, né? Menino, menina, senhora, todo mundo pode fazer a arte marcial com uma boa direção, é lógico, né? Alguém que entenda os seus objetivos, né? Cada um tem um objetivo, eu não posso cobrar de um empresário meu, mais velho, né? Com em torno de meia idade, talvez um pouco acima do peso, que ele tenha a performance no tatame de um garoto de 20 e poucos anos que está se propondo a competir. A cobrança é outra, a cobrança é diferente, então a metodologia que você emprega para cada caso é diferente, né? Você tem que ver o objetivo de cada aluno, né? Porque também não impede que o pessoal mais velho participe de competições, se dedique para participar de competições. Hoje em dia acontece muito isso, né? O pessoal que descobre o jiu-jitsu mais tarde, e você vê o campeonato mundial de Master que acontece em Las Vegas, reúne uma quantidade enorme de atletas mais velhos, Masters, que participam da competição, se divertem com isso, gostam muito, motiva a vida deles no geral, até a vida profissional, e outras profissões que eles tenham, de profissional liberal, etc., médicos, advogados, economistas, etc. Então, não necessariamente precisa a pessoa treinar como um competidor, ele pode ter um outro ritmo ali, né? Dependendo da proposta dele. Agora, precisa ele encontrar uma academia que torne isso possível, né? Um professor que tem esse entendimento, né? Na minha academia, o faixa branca ele começa a rolar com outro faixa branca ou faixa azul depois que ele fizer uma determinada quantidade de aulas. Até então, ele vai fazer muita posição e vai treinar só com os graduados, com faixa preta ou um faixa marrom no máximo, né? Ele vai estar ali podendo praticar sem risco de se machucar, né? E você diminui o risco de lesões, né? Porque acontece muitas vezes, você bota dois atletas iniciantes para treinar e acaba sem querer um machuca o outro, dá uma joelhada, dá uma cotovelada, assim, um garoto muito estabanado, ansioso, às vezes, acaba machucando o outro sem querer. Então, à medida que você vai dando técnica, você vai ensinando ali como é o processo de treinamento, né? Que ele tem que usar pouca força, e aí o cara vai absorvendo aquilo ali, é uma média assim de 15 para 20 aulas, né? O faixa branca já está apto para treinar e para se soltar no tatame. Mestre, falando nisso, exatamente desse exemplo que você deu, desse parâmetro, né, uma coisa que é da BTT, todas são 50 licenciadas no mundo, não são? Um pouco mais de 50, né, mestre? Em torno disso, rapaz, eu nem sei de cabeça não, em torno disso, 50, 55 por aí, tá? A pergunta que eu gostaria de fazer é o seguinte, então, por exemplo, se eu for treinar na filial no Rio com você, por exemplo, tem todo esse método, essa parte organizacional, então, você começou agora, você tem que seguir essa cartilha aqui até chegar a treinar com essa pessoa mais graduada, enfim, aquela preocupação mesmo com a parte mais ampla do aluno. O mesmo que acontece na sua academia é o mesmo que acontece, o parâmetro de treinamento, a cartilha, vamos colocar assim, a mesma em todas as licenciadas no mundo inteiro. Sim, seria sim, isso? A metodologia é a mesma, a gente passa isso para os nossos afiliados. E é bom porque os faixas pretas, assim, na grande maioria, né, a gente só tem graduados dando aulas e todos formados pela Brazilian Top Team, isso é ótimo, né? Então, são todos ou formados por mim ou por algum aluno de algum afiliado mais antigo, então o diálogo fica bem fácil.
né, do entendimento da metodologia, do sistema que a gente usa, sempre visando dar oportunidades, basicamente é isso. Dar oportunidade para todos aprenderem, participarem, né, se divertirem no tatame, porque eu acho que o maior barato do jiu-jitsu é o ambiente saudável que ele proporciona para as famílias, né? Então eu fico muito satisfeito quando eu tenho uma aula infantil na minha academia e o pai está ali fazendo uma outra atividade, está treinando, está fazendo alguma coisa. Então nossa proposta realmente é abraçar e servir as famílias num ambiente saudável, onde eles podem praticar artes marciais. Mestre, até pelo seu nome, pela sua história, toda a expertise que você tem ali de tatame, né, e você é o dono da marca, e várias das pessoas que são licenciadas a usar o nome BTT no mundo inteiro, são, como você disse, pessoas que são faixas pretas que você formou ou que são oriundos de outras faixas pretas que você formou. Essa parte de gestão também de negócios, muitos parâmetros dessa metodologia é você também que vocês têm conversas constantes, por exemplo, você, por exemplo, é uma pessoa que tem uma expertise em várias áreas, além da parte da aula em si, de técnicas, mas, por exemplo, a parte de gestão de pessoas, alguma ideia que você tem, você sempre, assim, de tempos em tempos, faz uma videoconferência para tentar passar novos parâmetros organizacionais para todo mundo? Como é que funciona essa parte? Se reúne, eu estou sempre visitando as academias, né? Durante o ano eu vou visitando de uma em uma, dou aulas, converso, participo do sistema, né? Para realmente tirar todas as dúvidas e ajudar da forma que eu posso, né? Dando consultoria, e a gente faz uma reunião anual dos professores para a gente realmente trocar e estudar arte marcial junto, gestão, né, gerenciamento de pessoas, tanto do staff quanto dos alunos. Então a gente procura realmente usar essa experiência, espalhar essa experiência para toda a nossa equipe, no geral, né? Para que, na verdade, o que a gente faz é uma prestação de serviço, né? Usando a minha experiência, falando da Brazilian Top Team, usando a minha experiência para ajudar no desenvolvimento dos negócios dos outros, de todos os afiliados, né? É importante que todos cresçam e desenvolvam seus negócios, né, da melhor maneira. Então a gente está sempre trabalhando para que a coisa cresça para todos, né? Mestre, e essa parte, né, falando exatamente da Brazilian Top Team, essa parte também da gestão do negócio, tanto na parte de RH, a parte de como obter novos alunos, como manter um aluno, como utilizar as redes sociais para agregar valor à marca, toda essa parte também, você sempre... existem reuniões, enfim, sobre isso também, né? Sobre toda a parte de tratar o negócio como um todo, né? Sim, desde a gestão até a parte de sistema de aula, né? A gente está sempre procurando melhorar toda essa parte. A gente hoje está trabalhando numa ferramenta nova, online, e para realmente botar tudo junto, né? Em breve, se Deus quiser, a gente vai estar lançando aí. Mas a gente está preocupado o tempo todo em melhorar o nosso serviço, né? Como eu disse, no geral, uma academia de arte marcial é uma prestadora de serviço, né? O aluno chega lá, ele paga, ele quer o serviço dele, ele não está satisfeito, ele vai embora, vai para outra. Então, e o meu serviço é não só para os alunos, mas como para os afiliados. Então, a gente está o tempo todo estudando como o nosso serviço pode ser melhor prestado, né? Como eu posso ajudar o meu afiliado a ter mais alunos e como o aluno pode ficar mais satisfeito naquele ambiente. Então, esse aí é o ponto base, né? É a satisfação do cliente em primeiro lugar e possibilitando o desenvolvimento do nosso afiliado para que o negócio dele cresça. Nosso objetivo é que o aluno dele encontre um ambiente que ele seja muito feliz, ele aprenda jiu-jitsu e que, se tiver vontade de se tornar um competidor
possamos realmente fornecer todas as ferramentas para que ele venha a se tornar um competidor adequado, um competidor forte, e que ele possa ter um ambiente saudável para levar a família dele, para se divertir, para ter uma resenha, para formar amizade, né? Então, é um combo que a gente não está, hoje em dia, não estamos mais. Quando a gente começou, a Brasília Top Team tinha um objetivo quase que exclusivamente de formar campeões, né? Cascas grossas e competidores, e a gente hoje tem uma outra noção, né? Eu acho que o competidor, ele é a consequência, né, do trabalho bem feito e também da vontade de cada um, porque nem todo mundo quer competir, né? Nem todo mundo quer se tornar um campeão ou tem tempo realmente para se dedicar. A gente está preocupado em suprir as necessidades de cada um, independente das que sejam, né? Uns querem ser competidores, outros querem fazer por hobby, tem uns que querem só dar uma suada e levar um papo com os amigos, sai dali, vai tomar uma cerveja, vai jogar um futebol, né? Porque as amizades que você faz no tatame, quando você tem um ambiente saudável, são amizades que são as melhores amizades, né? As melhores amizades foram feitas no tatame. É um ambiente desprovido de interesse. Para começar, todo mundo se veste igual, um kimono e uma faixa. É um ambiente que leva, né, pelo menos na Brasília Top Team, eu levo em consideração a postura, o caráter, né, e forma de se portar, o tratamento que a pessoa tem com os outros, né, a disciplina, os valores, a ética que o aluno carrega. Para mim isso é o principal. E depois vem a técnica, né? Se ele vai um garoto, se é um atleta técnico, se é um cara que tem condição de ser campeão, ótimo, mas para mim o mais importante hoje são os valores, o caráter, a ética, a postura, né? A forma que ele trata as pessoas na vida. Então isso para mim é o fundamental, né? Então a gente passa isso tudo, tudo isso a gente divide nessa mentalidade, e procurando formas de trabalhar isso cada vez melhor, né, para que as pessoas entendam, para que realmente, quando estiverem numa academia Brasília Top Team treinando, elas se sintam em casa, né? E quando eles saírem, o mais importante, quando ele sair de uma academia Brasília Top Team, viajar, estiver em outro país, quando ele for numa academia Brasília Top Team, ele será recebido igual, porque ele é um membro da família, independente de qual país ele pertence, de qual academia ele pertence, né? Então você consegue ter amigos em qualquer parte do mundo, né, que tem uma academia nossa, você vai ser bem recebido. Isso já acontece geralmente na comunidade do jiu-jitsu, né? A gente recebe sempre bem todos os praticantes, mas quando o praticante é da Brasília Top Team, vai ser recebido com tapete vermelho, é diferente, né? Realmente o cara faz parte da família, embora a gente nem o conheça, possa nem o conhecer, né? Pode ser um aluno novo de uma academia afastada, mas quando chegar na academia, ele será tratado como se estivesse na própria academia dele. Mestre, como a gente falou, tem mais de 50 afiliadas da BTT no mundo inteiro, enfim. Mas se alguém estiver vendo essa live sabendo, pô, um cara, um professor de jiu-jitsu, enfim, ele tem a condição de fazer um investimento e ele é seu fã da sua história e sabe que por trás vai ter o seu respaldo. Tanto é que você disse, você sempre está em contato com todos esses donos de cada uma dessas academias, você sempre está ali na retaguarda para esclarecer alguma dúvida, enfim, passar novos conhecimentos para ele. O que uma pessoa precisa, para uma pessoa que está assistindo essa live no interior de Minas Gerais e que tem a condição de fazer esse investimento, enfim, o que ela precisa, ou quais os parâmetros que que ela tem que seguir para poder ser um filiado da BTT, levar a BTT para a cidade dela? Ele pode ser um investidor, contratar um professor e a gente vai dar toda a assessoria para ele montar um negócio dele. Ou ele ele mesmo pode ser um professor, que se não for da Brasília Top Team, formado pela Brasília Top Team, a gente ele vai passar por uma avaliação, né, geral, e sendo aprovado, aí a gente vai dar seguimento na filiação, né, na abertura da academia, a gente vai ajudar a escolha do tatame da área, local, etc., né? A gente procura realmente ajudar desde o zero.
Hoje em dia existe o estudo até da localização, né? Que essa rua aqui tem um determinado acesso que é mais movimentada, coisas assim que eram impensadas antigamente, não? Tanto que evoluiu essa parte de planejamento de negócios dentro do jiu-jitsu, né? Com certeza, com certeza. Você tem que abrir uma academia próximo dos seus alunos, né? Se você pretende buscar um público infantil e você monta uma academia num bairro mais envelhecido, fica mais difícil do negócio ter sucesso, né? Depende do teu objetivo. A gente costuma orientar, né, nossos afiliados que abram academia ou uma área de passagem que as pessoas possam ver, que já é propaganda natural, né, uma rua de movimento, ou ao lado de uma loja que já tenha movimento dela, porque aí você facilita, mesmo que não seja na rua mais movimentada, você pega a carona ali junto com uma loja mais antiga, talvez, que já tenha um próprio movimento, que ajuda a divulgar a sua marca, né? Mas você precisa ser visto, né? Como dizem, quem não é visto não é lembrado. Exatamente, mestre. Aquelas frases antigas, mas que servem para o resto da vida, né? Mas a gente está caminhando para aquele tempo que a gente falou, mais ou menos, de encerramento da live, acho que falta mais ou menos um pouco mais de 10 minutos, desde quando a gente iniciou. Fala um pouco para a gente, né? Lógico que um professor de jiu-jitsu, o negócio dele também, antes de qualquer coisa, é dar aulas, ser um bom professor e tal. Mas hoje em dia, além dessa parte técnica, ele tem que ter até mesmo um conhecimento para lidar com situações de tensão, né? Algum aluno que é um pouco mais nervoso e ele tem que saber lidar com essa maneira sem ser agressivo com essa pessoa, enfim, saber lidar ali com o emocional dos outros, enfim. Então, agregar mais conhecimento do que só a parte de dar aulas, de ensinar técnicas, ensinar o melhor armlock, por aí vai. Qual o tipo de leitura que você indica? Você mesmo disse no início da live que a pessoa não tem a obrigação, te ajudou muito ter a formação acadêmica, mas ninguém é obrigado a ter a formação acadêmica, mas é lógico que a pessoa agregando mais conhecimento, isso vai ser muito rico para ela. Qual o tipo de leitura que você indica, por exemplo? A pessoa, não precisa de falar o nome do livro, mas assim, a pessoa lendo livros sobre gestão de negócios, sobre gestão de pessoas, quais o tipo de leituras que você indica para os seus afiliados, os seus alunos, os seus professores diretos, enfim? A gente trabalha, né, em três frentes, né? A divulgação, venda e a manutenção do aluno, né? Então, a venda é muito importante ali, o contato, como você vai receber, né? Livros sobre lideranças, sobre gestão de negócios, interessante, sobre como divulgar negócios hoje em dia, porque é uma coisa que muda muito, a mídia social, como você disse, é uma ferramenta muito útil. Então, como você faz para utilizar a ferramenta para divulgar o seu trabalho, né? Como você faz uso da ferramenta digital para divulgar o seu trabalho, tem formas de você atingir, né, a área específica da sua academia, dentro de um raio ali numa mídia social, investindo valores para que seja direcionado ali, que você faz mais propaganda. Então, acho interessante isso, a leitura ligada à venda, né? Venda de como vender, né? Como receber o seu cliente, como você vender o seu produto, né? No caso, são os contratos que a gente chama, né? Que o aluno vai se matricula na academia. Leituras boas, importantes, que eu acho você, como divulgar, né, o seu negócio nas mídias sociais. É importante você saber lidar, né, com essas ferramentas que são as mais atuais hoje em dia, né? A coisa vai mudando, né, cada vez mais. O Instagram hoje em dia já está se falando que daqui a pouco vai ficar para trás, mas hoje em dia é uma ferramenta muito importante para divulgar o trabalho. Facebook era o mais importante, parece que já não é mais. Então, você está atualizado com essa parte de mídia social para você poder atingir
o seu público, né, trazer o público que você quer para o seu negócio, gastando o mínimo possível, né? E você tendo todo esse trabalho de trazer, porque você gasta para trazer, você gasta tempo, você investe em propaganda. Então, quando você traz, você tem que fazer um esforço grande para reter aquele aluno ali. Se você perder para trazer um novo, você vai ter mais trabalho, vai ter o trabalho todo novamente, né? Então é isso, eu acho interessante liderança, eu gosto muito de livros sobre liderança, né? Eu leio, assim, não só lideranças empresariais, mas lideranças, histórias de líderes famosos, quais foram as características que levaram esse líder a ter um sucesso. Então tem muita leitura boa aí, cara, para o pessoal pesquisar. Mestre, na sua história dentro do jiu-jitsu, né, você foi aluno, logo ali um prodígio, no início mesmo já se destacou, foi linha de frente da Carson, depois na época da criação da BTT, linha de frente como líder da equipe, como também nos momentos que você teve que lutar, né, muitas vezes até aquelas lutas assim que você aceitou ali na correria, como a luta do Rampage, em que eu acho que você venceu, enfim. Obrigado. E depois com a sua, vamos colocar assim, o distanciamento da sua parte, ficando mais na parte de gestor da academia, na parte de administração e deixando a parte de luta com outras pessoas para administrar. E hoje vamos colocar, você está mudando vida de pessoas porque você é o líder desse negócio e muitas pessoas investem nisso e estão tendo a sua academia BTT com vários alunos conseguindo rentabilizar isso tudo. É muito difícil falar isso. Você é uma das pessoas que literalmente participou de todos os processos do jiu-jitsu, né? Desde o início ali como um aluno, depois como um competidor, e que competidor, né? Vamos colocar assim, colocou tanto no pano como na época do Vale Tudo e depois do MMA, vamos colocar assim, uma coisa mais com regras. Obrigado. Depois, e você conhece de fato a parte positiva, a parte negativa, lidar com egos, enfim, você sabe literalmente tudo que é relacionado ao ambiente do jiu-jitsu. E hoje, para você que viveu aquela época ali de competição, de ter o braço levantado, de ter o nome nas revistas como um herói para muitas pessoas, hoje em dia, saber que você está mudando vida de pessoas, agregando valor à academia dela, enfim, fazendo com que ela viva do jiu-jitsu, tendo a sua própria BTT, para você também deve ser uma das maiores realizações, né? Com certeza. Hoje em dia, o meu maior compromisso como professor são as aulas infantis, né? A aula infantil, para mim, é o horário que eu estou ali sagrado na academia. Procuro perder o mínimo possível, só quando eu viajo mesmo, mas estou sempre ali dando as aulas, fazendo o sistema de aula, né, o currículo da turma, acompanhando de perto. E já começa ali, né, você já começa, o bom professor, ele vai influir positivamente na vida dos seus alunos, né, desde o infantil até o adulto, porque o cara que é o bom professor, ele lidera pelo exemplo, né. Não basta, é igual um filho, não adianta você falar para a criança, não faz isso, ela ver você fazendo, ela vai fazer também. E através da luta, realmente você tem a oportunidade de mudar vidas, né? Eu fico muito satisfeito de ver hoje alunos meus dando aula no mundo inteiro, né? Atletas formados por mim, uns que vieram de uma formação mais humilde, mas conseguiram fazer a vida deles dentro do esporte, tendo sucesso. Isso realmente é muito gratificante, você poder tocar a vida das pessoas através de uma ferramenta qualquer que seja, né? Você tocar de uma forma positiva, ajudar a melhorar a vida das pessoas. E no meu caso foi através do esporte, né? O esporte tem isso, no geral, né? Não só na luta, mas no geral. Você consegue mudar a vida das pessoas e dar realmente uma oportunidade para que a pessoa evolua profissionalmente, né? Na verdade, evolua completamente, não só emocionalmente, mas como ser humano também.
Mas eu fico muito feliz, isso realmente aconteceu comigo, continua acontecendo, e eu me preocupo muito com a forma que eu sou muito rigoroso comigo mesmo, na forma que eu... Porque você erra sempre, todo mundo erra, né? Às vezes você comete erros no dia a dia, às vezes com a sua esposa, com o seu filho, com o seu professor, com o seu aluno, você às vezes... Mas o mais importante é você ter a humildade no geral, ter a humildade de reconhecer os erros que você comete, procurar corrigi-los, né? E ter a humildade de aprender diariamente, né, cara? Porque por mais que você conheça, como a gente vem conversando, as coisas mudam muito rapidamente. Assim, esse mundo está mudando muito rapidamente. Forma de divulgação, mídia social, são coisas que na minha época que eu iniciei não tinham. E você abrir a sua mente para aprender, né? Não só técnicas novas, mas você aprender. A vida é uma jornada longa que você tem que ter o pé no chão e entender que você tem aprendizados diários, né? Não importa quão bom você foi, quão bom competidor, você nunca será capaz realmente de reter todo o conhecimento possível. Você vai se especializar numa área, vai ter um conhecimento geral, mas você tem que estar aberto para o aprendizado, né, no geral. E, através disso, você procurar passar adiante para ajudar as pessoas que estão em volta de você, tocando a vida delas de alguma maneira, né? Então, meu objetivo é esse, através do jiu-jitsu, realmente ajudar na melhora geral de vida dos meus alunos, né? Recebendo famílias, crianças, pais e criando um ambiente ali acolhedor, onde a gente, através do exemplo, a gente procura realmente prestar um serviço não só técnico de jiu-jitsu, mas um serviço realmente que busque a melhora da qualidade de vida dos nossos alunos. Bacana, mas só duas perguntas rapidinhas, né, para a gente não estourar aquele tempo. Eu fiz uma entrevista há uns 3 meses atrás com o mestre Roberto Ciborgue, né, um dos grandes campeões aí com pano e sem pano, que reside nos Estados Unidos, uma grande pessoa, e ele falou uma frase que muitas pessoas concordam, outras não, enfim, que ele, como reside nos Estados Unidos e vê essa situação muito de perto, ele acha que o no-gi, com o tempo, eu não sei se você concorda que essa frase é uma frase que tem mais sentido para o público americano, porque aqui no Brasil a gente vê que o pano é extremamente popular e a gente não consegue vislumbrar um cenário diferente disso. Ele disse que nos Estados Unidos, pelo que ele acompanha, nos próximos anos a parte o jiu-jitsu de kimono vai ser a parte amadora e o sem kimono vai ser a parte esportiva do jiu-jitsu. Você concorda com isso? Ou é mais algo para o cenário americano mesmo? Olha, é difícil dizer, né, se isso realmente vai acontecer, mas o fato é que a parte sem kimono, ela atrai atletas de outras disciplinas, fica mais fácil você incluir nas competições atletas de outras disciplinas, como o wrestling, como greco-romana, como sambo, como judô, né? Porque aí as regras ficam mais abrangentes e a não ser que seja um campeonato específico de jiu-jitsu no gi, e aí as regras são do jiu-jitsu, mas fica mais fácil para as pessoas de fora participarem de um torneio sem kimono do que de kimono, né? De jiu-jitsu de kimono realmente fica muito específico para quem treina de kimono, né? E eu acho que por causa disso, atraindo dessa forma, seja mais fácil de você vender, até de você colocar em grandes eventos esportivos, né? É mais fácil hoje você pegar um ADCC, nas regras do ADCC, e você tentar colocar um evento esportivo grande do que o kimono é muito específico, as regras ali, né? É difícil você pegar um cara de wrestling, botar um kimono nele e falar, vai competir no jiu-jitsu, né? O judô é mais parecido, mas uma luta livre normal, bota o kimono no cara, é difícil, ele vai realmente estranhar muito, mas se você pega todos eles, ensina a regra da competição, como eles fizeram na ADCC,
bota para competir, fica mais fácil a adaptação, então você traz para dentro praticantes e associações de outras artes marciais, podendo fortalecer e criar uma coisa maior. Talvez seja por causa disso que o Cyborg tenha feito essa declaração. Mas o tempo dirá, né? É difícil você prever, mas o tempo dirá realmente o que vai acontecer. Mestre, antes do encerramento, a pergunta final, não é nenhuma pergunta, né? É exatamente uma constatação da minha parte, a visão que eu tenho, e eu sei que é até meio difícil, que é falar da gente, né? Pô, o seu nome, assim, você é um vitorioso, né? Um vitorioso na vida, né? Vamos colocar, você começou ali no jiu-jitsu, todo o seu envolvimento com as artes marciais, então como atleta, depois como competidor, né? E sempre honrando ali a sua academia, o seu nome, a gente não vê seu nome envolvido em nada negativo, tanto é que o pessoal sempre fala, não, o Murilo é muito sério, tanto é aquela postura, assim, bem daquele artista marcial que a gente tem como exemplo, assim, aquela... E fora a sua ligação, a gente sempre vê em fotos, assim, sua ligação com a natureza, mar, essa parte de yoga, que é uma coisa até, assim, vamos colocar que o próprio mestre Rickson também tem muito, então, assim, você tem aquele estereótipo daquele artista marcial, assim, vamos colocar assim, oriental, né? Aquela coisa, sempre muita disciplina, o respeito aos oponentes, seu nome nunca foi, você nunca desrespeitou ninguém, então, assim, é muito bacana isso, tanto é que quando eu converso com você, estou conversando literalmente com uma pessoa que eu sou fã, é muito gratificante isso. E fora a sua parte intelectual, você é uma pessoa diferenciada, assim como o mestre Libório, o mestre Buchaú e tantos outros, mas eu estou só citando 3 nomes, é lógico que tem muito mais do que isso, né, para não criar nenhum tipo de polêmica, mas sim, claro. É muito bacana esse tipo de pessoa. E hoje você é um líder de equipe, né, há muito tempo, aliás, líder de equipe, você conseguiu atravessar até fases turbulentas da sua vida também, depois você assumiu a BTT como algo, e fez uma reconstrução dela, e algo que você vê que está dando certo, então, assim, você é uma pessoa que consegue trilhar caminhos, assim, até difíceis, mas você vai retirando as pedras do caminho e consegue seguir a sua caminhada. Então, eu te considero, reputo, como uma palavra que te define um vencedor, não só um vencedor dentro do tatame, enfim, na vida mesmo, administrador, hoje um empresário, graças a Deus, de sucesso. Se você pudesse fazer uma reflexão dentro com você mesmo, quais seriam as principais características que levaram a você ser um vencedor na vida? Pode ser a disciplina, o fato de sempre ter sido uma pessoa pronta a absorver novos conhecimentos, enfim, quais as 3 principais características que fizeram você ser uma pessoa de sucesso na vida? Cara, eu acho que a humildade, né, cara, diante da vida, eu acho que é uma condição importantíssima para você conseguir continuar a procurar informação, né? Eu acho que a informação é muito importante, você saber que você não sabe nada e você tem muito a aprender. Eu acho que isso aí você está realmente procurando o conhecimento, né? Informação, conhecimento, no geral. Você não se fechar, manter sua mente aberta. Eu acho que isso realmente é uma característica importante que eu tenho, de estar sempre com o pé no chão ali, levando os valores da filosofia das artes marciais muito a sério, né? Eu não falo da boca para fora, realmente eu vivo a arte marcial. Eu acho que, para mim, o caminho do guerreiro, o Budo Way, que os japoneses chamam, né? É muito importante você se tornar um exemplo para as pessoas que estão à sua volta, né? Você é um professor de arte marcial, você não pode sair por aí fazendo arruaça, não pode sair por aí, porque quando você chega num nível, você começa a ser admirado pela sua técnica, né? As pessoas vão realmente seguir o seu espaço, e você se conscientizar que você se torna um exemplo, né? E aí você procurar passar uma mensagem positiva para quem está em volta de você, né? Eu digo que você é uma forma de você tocar positivamente a vida das pessoas, né? Então, você se tornar um exemplo, se policiar nas suas atitudes, né? Lógico que todo mundo comete erros, eu cometi na minha vida, continuo cometendo erros como todo mundo, mas você ter a consciência cada vez mais e você procurar corrigi-los, né? Da forma que for.
com a maior humildade possível, se desculpando, se for o caso, procurar corrigindo, e ter essa consciência, eu acho muito importante, né? Então, realmente eu sigo muito ao pé da letra os valores, a ética, né, da filosofia das artes marciais, isso não é da boca para fora. E por muitas vezes na minha carreira eu tive que tomar atitudes que eu não queria tomar, mas eu tive que tomar para que a coisa realmente funcionasse, né, de igual para todos, independente de cor, religião, crença, escolha e etc. Para mim todo mundo é igual, né? Vai depender muito da atitude de cada um, da postura diante da vida de cada um, dos valores de cada um. Isso realmente vai definir o ser humano para mim. E fico muito, assim, muito feliz de ver que na minha volta, na minha academia, eu consigo atrair pessoas bacanas, que têm a mesma visão de vida e os objetivos, né, que eu, e algumas outras a gente acaba ajudando a entrar nesse trilho, e algumas outras que passam pela nossa vida, que não conseguem e seguem adiante, porque você não é a pessoa que vai deixá-los à vontade com o que eles querem fazer, com a forma que eles querem se portar, né? Então, eu acho que essa consciência que eu consegui adquirir com o decorrer da minha vida passou a me ajudar muito a atrair para o meu lado pessoas bacanas, né? Atrair pessoas com a mesma sintonia, com a mesma missão de vida que eu me proponho. É isso. Mestre, só tenho que te agradecer, espero que você tenha gostado das perguntas, né? Tentei fugir daquelas perguntas clichês, enfim, falar muito de gestão de academia, mas... O tempo passou voando, cara. Mas só antes de você dar o seu recado final, enfim, eu gostaria de falar realmente assim, a gente tem alguns ídolos, né? E você realmente é um dos principais ídolos que eu tenho dentro do mundo da luta. E se a gente for falar, o mais interessante, se a gente for falar do jiu-jitsu nos últimos 30 e poucos anos, vamos colocar, é lógico que você já tinha um envolvimento com o jiu-jitsu bem antes disso, mas vamos colocar de 91, daquele evento para cá, né? Assim, o seu nome é envolvido em vários dos maiores momentos da história de demonstração pura de jiu-jitsu. Por exemplo, aquela luta com Tom Erickson, se você mostrasse para alguém, para um leigo, o cara ia falar, pô, aquele grandão ali vai, e você, com o seu jiu-jitsu, conseguiu fazer uma grande luta. A sua luta com o Matt Lindland, além da parte técnica, a sua parte emocional, porque até hoje a minha pergunta não é como que você, depois de ter sido do erro do McCarthy, do John McCarthy, você conseguiu botar tudo dentro do HD e ter a frieza para novamente repetir o movimento e finalizá-lo. A luta contra o Rampage, quem você aceitou, não era nem o seu auge como competidor, porque naquela época você era mais voltado a ser um head coach da... Lógico que você ainda era um grande competidor, mas... Não, na verdade, fora você aceitou... eles me chamaram ali para substituir o Arona. Em cima da hora. Né? Em cima da hora. E você fez um lutaço para ele que eu reputo, apesar de achar que ele é muito valente, o Rampage é um cara assim de uma valentia, tanto é que resistiu, né? Resistiu àquela guilhotina ali que ninguém sabe como. Então, assim, você é um nome envolvido em vários dos grandes momentos da história do jiu-jitsu, e é muito bom entrevistar você, e espero que você tenha gostado da condição da live. Já é a terceira entrevista que a gente faz, e é sempre uma honra estar conversando com você, meu irmão. Realmente você é uma pessoa que eu admiro muito. Deixa seu recado final aí para os seus admiradores no Brasil inteiro, mestre. Obrigado, agradeço suas palavras gentis, eu fico muito lisonjeado. Eu acho que... Acho não, tenho certeza, né? Bate-papo com você, cara, é sempre proveitoso, porque é uma entrevista inteligente, com assuntos coerentes, né? Aquilo que eu te falei, cara, às vezes fica chato você falar sempre a mesma coisa, e você faz entrevistas e as pessoas perguntam as mesmas coisas que você já falou antes para outros, então fica muito repetitivo, fica desanimador para a pessoa que está sendo entrevistada, mas quando você aborda outros assuntos de artes marciais interessantes, realmente atrai muito. Fico muito feliz com isso, de poder discutir assuntos inteligentes, né, que atuais. E sempre um prazer estar aqui, agradeço o convite, sucesso, um abraço grande a todos os seus
toda a sua audiência aí, o pessoal de casa aí que está escutando. É isso, forte abraço. Abraço, mestre. Obrigado, fica com Deus. Obrigado.